Olá, bem-vindos ao Evangelho em seu lar. Juntos meditaremos o Evangelho de hoje, que se encontra em Lucas 5, de 1 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da boa nova de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bom, né, ter um evangelho no dia de hoje que mostra que Jesus, primeiro, está no meio de nós, né? Jesus continua falando conosco, Jesus continua nos ensinando. E uma coisa que me chamou muita atenção, que Jesus, pelo tempo que Jesus ficou aqui conosco, na realidade de vida pública, né, onde ele ensinava, foram 3 anos. Então, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez, deve ser bem observado, com muito cuidado, porque tudo tem um ensinamento. E esse encontro é maravilhoso. Ele não conhecia Pedro, né? E, de repente, ele encontra as margens, né, do rio, do mar, umas pessoas que estão num sentido de frustração por uma pesca não bem sucedida, não é verdade? E Jesus, primeiro, o que ele faz? Ele sobe na barca de Pedro. O que me chamou a atenção nesse evangelho é o porquê que Jesus subiu a barca de Pedro para falar com as multidões. Tinha uma multidão naquele local que queria ouvir Jesus. E Jesus já estava falando para a multidão, mas de repente ele sobe na barca de Pedro. Tem 2 barcas, ele sobe na de Pedro. E ali ele começa a falar com o povo. Isso deve nos chamar a atenção. Primeiro, Jesus já sabia quem era Pedro, porque Jesus tudo sabe que ele é Deus. E Jesus já sabia
do projeto que ele tinha para Pedro, né? Hoje nós sabemos quem é Pedro, né? E Pedro, o primeiro papa da igreja, Pedro que recebeu a missão de levar o evangelho, né? De se tornar líder daquele grupo, mas Pedro tinha toda a sua fraqueza, tanto que ele assume isso para Jesus naquele momento, que ele é um pecador, mas Jesus olha para ele e fala, não, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. E ele sobe na barca dele, que significa o quê? O que é a barca que significa nesse momento? A barca é a própria igreja. Aonde nós podemos falar do evangelho, da palavra de Deus, se não na igreja? Aonde nós fazemos o anúncio do evangelho hoje, quando você foi na missa, né? O padre ali no altar, ali é a barca de Pedro. Esse significado de Jesus subir na barca dele, Jesus está dizendo, vocês vão ouvir a partir de agora a palavra de Deus dessa igreja, essa igreja que nós temos. Então o significado é muito profundo. E a partir daquele momento que Jesus fala àquela multidão e fala a Pedro, as pessoas se convertem, as pessoas começam a aprender o que é verdadeiramente Deus, quem é Deus, Jesus Cristo, e nós vamos ter contato primeiro com a nossa igreja católica, apostólica, através da pessoa de Pedro. Então, a barca de Pedro é o que nós encontramos hoje como igreja, essa igreja onde a palavra é anunciada, o ensinamento é feito, os sacramentos é vividos, é essa barca. E logo em seguida nós temos, no decorrer da caminhada de Cristo, Jesus vai ter vários encontros com Pedro e vários diálogos. Você imagina que vai ter um encontro de Pedro depois de ressuscitado, que Jesus vai falar para Pedro, tudo que tu ligares aqui na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar será desligado. Olha só, a responsabilidade de Pedro, né? Nesse momento também vai nascer o sacramento da confissão. Então, quer dizer, Pedro tem todo um significado junto com a igreja, né, que cuida dos sacramentos, né? Essa igreja católica apostólica que cuida dos sacramentos. Então, através desse pedido de Cristo a Pedro, ele está pedindo para todos nós, né? Começou lá com ele essa missão, o envio. Tu serás pescador de homens a partir de hoje. E Pedro, colocando a sua fraqueza, né, o seu medo, lógico, eles ficaram com medo. Você imagina aquela pesca inacreditável, né? Imagine você também quando Jesus fala assim, vai para águas mais profundas. Pedro, como pescador profissional, também sabia que aquele dia não era um dia de boa pesca. O mar não estava para peixe, mas ele observa a palavra de Jesus e ele vai e lança as redes às águas mais profundas. Então, o ensinamento de hoje desse evangelho, ele é profundo, ele tem vários sentidos, né, do envio, do sim, de aceitar a missão, né, de se colocar à disposição, de mudança de vida, né? Ali está dizendo que eles deixaram as coisas ali e seguiram Jesus, de seguimento. E nós sabemos que o seguimento, ele é radical, né? Jesus, quando ele aparece na nossa vida, ele transforma a nossa vida. Então Jesus mostra isso naquele momento. Então é um encontro maravilhoso de reflexão, de saber que naquele momento Jesus está mostrando para a humanidade um jeito novo de viver a fé, né? De saber que existem pessoas responsáveis por isso, que existem locais responsáveis por isso, que existem ensinamentos para isso, que é o ensinamento da Bíblia, que é o Evangelho, que é a boa nova de Jesus Cristo. Então, é profundo, tudo que Jesus faz é profundo. 3 anos, esses 3 anos, foi intenso de ensinamento,
de seguimento, de chamado. E ele continua fazendo isso para nós hoje, né? Nós somos responsáveis por essa barca de Pedro, de levar adiante, de fazer com que nós possamos subir nessa barca e anunciar o Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo. E sempre nesse anúncio do Evangelho a gente faz o convite, né, de seguimento para as pessoas, de trabalho, de se colocar à disposição do povo de Deus, dos mais injustiçados, da viúva, né, dos órfãos. Então o chamado é para todo mundo. Mas Pedro, ele tem esse grande significado na vida da igreja, da nossa igreja. Observar a pessoa de Pedro. E depois nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, a caminhada de Pedro. Né? Você imagina um homem que chegou para Jesus e falou: quem sou eu, né, para seguir você? Quem sou eu para ser pescador de homens? Eu sou um pecador. E Jesus vê nele essa força. E depois nós temos lá em Atos dos Apóstolos, passagem que fala que onde Pedro passava, a sua sombra curava. Nós temos relatos que Pedro falou para uma multidão e converteu mais de 3.000, 4.000 pessoas só com a sua palavra, né? Só com o seu testemunho. Então a força desse homem, né? Por quê? Porque Jesus assim quis, porque Jesus viu nele essa força. Então esse encontro é maravilhoso. É um encontro que nós temos que refletir e saber o que Jesus quer para nós hoje. Será que ele não está fazendo um convite para você que seja você também pescadores de homens? Através da palavra de Deus, do anúncio, do segmento, né? Você que está fora da barca, aí está afastado da igreja. Será que Jesus não está convidando você para vir para a barca? E você estando nessa barca, Jesus não está falando, entre para águas mais profundas, porque às vezes, aonde você está, o raso da sua vida não te traz nada, não te traz uma pesca boa. E nós sabemos que também estar em águas mais profundas é momento também do quê? De turbulência, né? De medo, né? Lá nas águas mais profundas os ventos são maiores, as tempestades são maiores, o perigo é maior. Mas nós temos que ter coragem, porque Jesus pede para nós: avance para águas mais profundas. Tá certo? Estou com Pedro, com toda a igreja, com Jesus Cristo nos dando força, sabendo que somos pecadores, somos fracos, mas pelo poder da sua oração, né, do seu envio, nós temos capacidade para levar essa barca adiante, para lançar as redes e sermos pescadores de homens nessa vida nossa. Então o evangelho de hoje, o evangelho em seu lar hoje, convida você a essa reflexão na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Observar essas coisas e saber que Jesus Cristo, ele envia todos nós a essa missão. Começou com Pedro, com os 12, e hoje se estende a todos os homens de fé, a todos batizados, que nós possamos levar o evangelho adiante e que nós possamos também entrar em águas mais profundas, sem medo, e saber que a pesca vai ser uma pesca boa, né? Uma pesca farta, onde nós vamos poder trazer para a igreja as pessoas que estão afastadas, as pessoas que estão desanimadas, as pessoas que estão sem fé, que elas venham para a barca de Pedro e que nós possamos fazer uma pesca maravilhosa em todos os sentidos da nossa vida. Deus seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.